Bem, então se organiza aí, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora vamos falar sobre gráficos de MU e MUV, questões de gráfico, aquela que o cara geralmente tem dificuldade, muitas vezes causa um espanto no povo, causa um espanto na galera. Nem precisa, é algo simples, é algo fácil, é algo que o gráfico se comunica com você. O gráfico é a questão que te dá mais informação, tu bate o olho, bom, sabe o resultado, beleza? Então, vamos embora, que agora nós vamos falar sobre gráficos do MU e do MUV. Beleza, beleza? Vamos iniciar agora mais um novo bloco, agora falando de MU e MUV, mas falando dos gráficos. Já havíamos falado sobre o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado. Já o classificamos, já falamos aí os casos particulares, conhecemos as suas equações, vimos que temos algumas funções horárias, temos uma tal equação de Torricelli que não se encaixa ali nas funções horárias, porque não depende do tempo. Entretanto, se são funções, eu estou falando de funções horárias, obviamente teremos ali os gráficos a serem trabalhados. E é o que nós vamos fazer agora, né? Como eu havia comentado, questão de gráfico é aquela que o aluno muitas vezes tem dificuldade. Ver aquelas curvas ali, aqueles negócios, aquelas retas, aquelas parábolas, só que é super fácil. A questão de gráfico, ela fala com você, o gráfico, ele conversa com você. Você olhou para ele, sabe exatamente o que está acontecendo. Se você olha, o gráfico é uma reta crescente, eu já sei se o movimento ele é uniforme ou uniformemente variado. Se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. O gráfico é uma reta decrescente. Também dá para classificar se ele é acelerado, se ele é retardado, se ele é progressivo, se ele é retrógrado. Eu olhei o meu gráfico, é uma parábola com concavidade para cima, um sorrisinho assim, ó, aquele emoji com sorrisinho. Já dá para saber. O gráfico tem concavidade para baixo. Já dá para saber, aquele emoji tristinho, né? Também você consegue identificar. Então não esquece, questão de gráfico é mó moleza, tá? Então nós vamos aqui dar uma olhadinha em alguns slides para eu te apresentar esses gráficos. Inicialmente, nós vamos começar a falar sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Lembrando, só recapitulando, se eu falo de movimento retilíneo e uniforme, eu estou falando de um movimento que tem o quê? Velocidade escalar constante. Se ele tem velocidade escalar constante, vamos colocar aqui, ó. Vimos também que se a velocidade não vai variar com o decorrer do tempo, a aceleração vai ser nula. A aceleração nula. Beleza? E aí ele obedece a uma função horária que é essa aqui, ó. S igual a S0 mais VT, que é o tal super sorvete. Observa aqui comigo. Essa função, ela é uma função do primeiro ou do segundo grau? Olha para o expoente do t. O expoente do t é 1. Se o expoente do t é 1, aqui trata-se de uma função do primeiro grau. Sim, é aquela que tem aquele formato assim, ó. F de x igual a ax mais b. Mas vamos escrever ela de outra forma. F de x igual a b mais ax. É a mesma coisa. Quem é teu f de x? É o espaço final. Quem é a tua posição inicial? É o termo independente. Quem é a tua velocidade? É o a. E quem é o tempo? Vai ser o x. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar esse gráfico. Acompanhe aqui comigo no slide, ó. Beleza. Olha só. Aqui nós temos a nossa função horária, nossa função do super sorvete, né? Espaço final. Opa. Pronto. Aqui. Espaço final. Espaço inicial. Velocidade. Tempo. Lembrando, no movimento uniforme, a nossa velocidade, ela vai ser sempre constante.
apresentar o mesmo valor. Olha como vai ficar o nosso gráfico aqui, ó. Lá no teu ensino médio ou nos teus estudos aqui no AlphaCom, as suas aulas de matemática, você aprendeu que a tua função do primeiro grau, ela vai ser uma função crescente quando o teu A for positivo. E nós comparamos no quadro ali que o A ele equivale ao nosso V, não é isso? E ela vai ser uma função decrescente quando o teu A não é o A de aceleração, tá? Perdão, peraí. Quando o seu A ele for negativo. E esse A equivale ao nosso V. Mais uma vez, esse A não é de aceleração, é daqui, tá? Da funçãozinha f de x igual a b mais ax ou ax mais b. Então, veja bem, se a tua velocidade for positiva, nós já vimos aí no bloco anterior que o movimento vai ser progressivo. Olha o que está acontecendo. À medida que o tempo passa, o espaço vai o quê? Aumentando, ó. O tempo vai passando e o espaço vai aumentando. Se o tempo está passando e o espaço está aumentando, significa que eu estou indo a favor da orientação da minha trajetória. Enquanto aqui, ó, olha aqui no gráfico do lado, à medida que o tempo passa, o espaço está o quê? Diminuindo. Se o tempo está passando e a minha posição está diminuindo, significa que eu estou voltando. Se eu estou voltando, trata-se de um movimento retrógrado. Mais uma vez, recapitulando o que nós falamos aqui. Veja bem, se a tua velocidade, deixa eu apagar isso aqui, se a tua velocidade for positiva, significa o quê? Que esse termo é positivo, o teu movimento vai ser progressivo. Gráfico, uma reta crescente. Se a tua velocidade for negativa, o movimento vai ser retrógrado e o gráfico vai ser uma reta decrescente. Esse gráfico ele tem alguns pontos, ó. Olha que coisa interessante. Bem aqui nesse ponto. Quanto é o tempo nesse ponto aqui? O tempo é zero, então quer dizer que essa é a posição inicial. Bem aqui nesse ponto. Quanto é o tempo? Leva lá para o eixo do tempo, ó. O tempo vai ser zero. Então, essa é a tua posição inicial, beleza? Quando você for analisar os gráficos do MU e do MUV, é imprescindível que você analise isso aqui, ó. O eixo. Esse gráfico que estamos analisando é um gráfico da posição em função do tempo. Brunão, existe outro gráfico do movimento uniforme? Existe, claro, o gráfico da velocidade. Olha como fica. Veja bem, no movimento uniforme, a tua velocidade não é constante? Se a sua velocidade ela é constante, adoro escrever com isso aqui, ó. Velocidade, criando aqui habilidade com essa canetinha. Tá ficando bonita a letra com ela. Velocidade constante. Se a velocidade ela é constante e eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, é claro que à medida que o tempo passa, a velocidade não pode, a velocidade não pode aumentar. Ela mantém sempre o mesmo valor. Olha aí, ó. O tempo passa e a velocidade mantém sempre o mesmo valor. Pera aí, Bruno, deixa eu ver se eu entendi. No gráfico da velocidade, no movimento uniforme, se ele for progressivo, vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo? Isso. Onde? Na parte positiva, que caracteriza a velocidade positiva. Se o movimento for retrógrado, a mesma coisa. O tempo passa, a velocidade mantém o mesmo valor sempre, e aqui eu vou ter, ó, uma velocidade negativa, caracterizando o movimento retrógrado. Eu coloquei uma atenção bem grande aqui embaixo, ó. Atenção, já está em vermelho, em negrito. Vou colocar uma seta aqui, ó. Cuidado. A trajetória do movimento não
é determinada pelo gráfico. O gráfico não tem nada a ver com a trajetória, tá? Então ele vai indicar como é que está variando a velocidade, o espaço, mas ele não indica a trajetória. Então toma cuidado. Às vezes o cara olha para uma questão dessa aqui, faz um gráfico desse e acha que a trajetória é uma pessoa descendo aqui o escorregador. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tá? Então, isso aqui é interessante. Veja bem, essa observação aqui vai diminuir tanto, mas tanto o seu trabalho na hora de resolver algumas questões, que você vai fechar o olho e vai lembrar dessa aula, vai lembrar do tio Bruno na sua vida. Veja bem, sempre que você tiver o gráfico, aí cuidado, isso é apenas para o gráfico V em função de T, não funciona para nenhum outro. Sempre que você tiver um gráfico da velocidade em função do tempo e você for calcular, ó, a área abaixo do gráfico, ela vai te dar exatamente o deslocamento. Bruno, e se for uma situação dessa aqui, ó, eu tenho uma parte em cima e eu tenho uma parte embaixo. E aí, você calcula essa área e subtrai dessa aqui. E aí você vai ter o quê? O deslocamento. Porque o que é que isso aqui está indicando? Ó? Isso aqui não está na parte positiva da velocidade? Se isso aqui está na parte positiva da velocidade, indica que até esse ponto, esse movimento ele é progressivo. Se aqui a parte é negativa da velocidade, quer dizer que daqui para cá esse movimento ele é retrógrado. Então veja bem, se você andou um bocado para cá, mas você voltou um bocadinho para cá, qual é a distância daqui para cá? É o que você andou na ida, menos o que você andou na volta. Aí você tem um deslocamento. Entretanto, se eu quiser o espaço percorrido, aí não, eu vou ter que somar a ida mais a volta. Show? Deu para compreender? Volta para cá, volta aqui para o tio Bruno. Meu querido, então é exatamente o que eu falei, tá? Os gráficos do movimento uniforme é basicamente isso. É bem simples, mas o principal é você sempre prestar atenção. A SpaceX gosta muito de trabalhar esses gráficos. Vocês vão ver que eu vou trazer três questões bem bacanas para vocês. E você tem que ficar ligado. Você tem que ficar ligado principalmente no eixo, tá? Ficar ligado se o gráfico trata-se do espaço em função do tempo ou da velocidade em função do tempo. Pegou o gráfico, qual é a primeira coisa que eu vou olhar? É para a reta? Não. Para a parábola? Não, é para o eixo. Que diabo de gráfico é esse? É do espaço em função do tempo? É da velocidade em função do tempo? Ou é da aceleração em função do tempo? Beleza? Vamos voltar aqui para conhecer agora, vamos voltar para o slide, para conhecer o gráfico do movimento uniformemente variado. Peraí, não vai agora não. Vamos colocar aqui as características, né? Então, gráfico do MRUV. Só para lembrar as características. Quais são as principais características, hein? Agora é aceleração constante. Bruno, a trajetória? A gente já sabe, é retilínea. Beleza? A velocidade. A velocidade, ela é variável, ok? E ela obedece duas funções horárias e uma equação. Função horária da velocidade, função horária do espaço, show? E a equação de Torricelli, coitada, que por não ser uma função horária, não terá gráfico, tá? Entretanto, muito importante também. Vamos apresentar aqui, vamos conhecer o gráfico de quem? Dessa cidadã e dessa cidadã aqui. Beleza? Simbora, vamos aqui para os slides. Show! Primeiro gráfico, tenha calma, não se apavore. Qual é o gráfico, ó, do espaço em função do tempo? Aqui temos o gráfico S em função de T.
beleza? Primeiro, vamos lembrar aqui, ó, qual é a função, acabei de escrever ali no quadro, é essa aqui. S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Que função é essa? Essa função é uma função do primeiro ou do segundo grau. Olha para o expoente do T. O expoente do T é 2. Essa função é do segundo grau. É essa aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bruno, está diferente de lá. Pois vamos inverter. F de x é igual a c mais bx mais ax ao quadrado. Tá mais parecido agora? Tá. Tem um termo independente aqui e um aqui. Tem um termo que acompanha uma incógnita, que tem expoente 1 aqui e aqui também. E tem um termo que acompanha aqui uma variável ao quadrado aqui também. Beleza? É a mesma função. Qual é o gráfico da função quadrática? O gráfico da função do segundo grau, ele é uma parábola. Só que ele pode ser uma parábola com concavidade para cima e para baixo. Primeiro, sempre que o teu gráfico tiver concavidade para cima, quer dizer que a tua aceleração ela é positiva. Aceleração positiva, aceleração positiva. Concavidade para cima, gráficozinho sorrindo. Olha aqui, ó. Sorrindo, ó, sorrindo. Agora vamos dividir esse gráfico aqui ao meio. Vamos analisar aqui essa queda, ó. Veja bem, o gráfico ele está, a posição não está diminuindo. Se a posição está diminuindo, é porque ele está voltando. Então o cara está voltando, está voltando, está voltando, está voltando. Quando chega bem aqui, ele para de voltar e começa a aumentar a posição. Começa aí, ó. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Opa! Se ele tá indo numa direção, para ele voltar, ele precisa parar. Meu caro, grave essa voz agora no seu ouvido. No vértice da parábola, a velocidade é nula. No vértice da parábola, a velocidade é nula. Tem isso bonitinho no seu material. É só você acompanhar tudo discriminado bem direitinho. Se aqui, ó, o teu espaço está diminuindo, se ele está voltando, quer dizer que o teu movimento ele é o quê? O teu movimento nesse pedaço ele é retrógrado, tá? Se aqui ele está indo, aqui ele vai ser o quê? Progressivo, ó. Só que lembra que comentamos na aula anterior que se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, é acelerado? Se tem sinais opostos, é retardado. Olha aqui. A aceleração é positiva o tempo todo. Então aqui nesse caso, como tem da metade para cá, como tem o mesmo sinal, é acelerado. Nessa metade, não tem sinal contrário, vai ser retardado. Beleza? Conhecemos o gráfico com concavidade para cima. Vamos conhecer agora o gráfico com concavidade para baixo. Olha ele aí. Igual ao anterior, só que é diferente. Você vai ter o seguinte, concavidade para baixo, ó, é negativo. A aceleração é negativa. O gráfico tá tristinho, ó. O outro ele estava sorrindo, o outro ele estava assim, ó. O outro era sorrindo, esse aqui é triste. Se é triste, a aceleração ela é negativa. Vértice do gráfico, mesma coisa. A posição estava aumentando, estava aumentando, estava aumentando. Chegou bem aqui, parou de aumentar e começou a diminuir. Se parou de aumentar e começou a diminuir, quer dizer que esse cidadão, em algum momento, estava indo. Depois ele parou de ir e começou a voltar. Meu caro, para ele voltar, ele precisa o quê? Parar. Bem aqui, ó, no vértice nós temos que a velocidade vai ser nula. Grava isso, vai ser importante para uma questão que vamos fazer já já. No vértice da parábola, concavidade é nula. Ok. Veja bem, se ele está indo aqui, se a posição está aumentando, quer dizer que ele está indo a favor da orientação da trajetória, logo a velocidade é positiva. Se aqui ele está voltando, ele está indo contra a orientação da trajetória, velocidade vai ser o quê? Negativa. Ei, mas durante
todo o percurso, a aceleração não muda, ela é sempre negativa. E aí, voltando, que já havíamos falado, se a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração, o movimento é acelerado. Olha aqui que lindo. Se a velocidade tem sinal contrário da aceleração, o movimento é retardado. Olha aqui que lindo. Beleza? Não é moleza? Deu para entender? Agora vamos aqui, volta para cá para você dar uma olhadinha aqui no tio Bruno. Não é simples? Tranquilo? Esse gráfico foi dessa cidadã aqui, ó. O gráfico da função horária do espaço, que é a maior, é a de segundo grau, né? Mas, Brunão, vamos ter o gráfico da função da velocidade também? Vamos sim. Essa é mais simples, porque ela é do primeiro grau, ó. Vovô, V igual a V0 mais AT. Vovô e vovó adoram tapioca. Velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. E aí, vamos lá conhecer? Vamos para cima? Volta aqui pro slide. Beleza, tá aqui ela. Função horária da velocidade, ó. Vamos colocá-la bem aqui. V é igual a V0 mais A vezes T. Deixa eu ajeitar meu A. Fazer que nem a minha sobrinha faz. Faz a bolinha, puxa a perninha. Pronto. Essa função aqui, ela é do primeiro ou ela é do segundo grau? Quer identificar? Olha para o expoente do T. Quanto é o expoente do T? É 1. Então, ela é do primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, vamos lembrar aqui, ó. F de x, ax mais b. Brunão, achei melhor daquela outra forma. Tá tudo bem. B mais ax é o mesmo esquema. Temos aqui um termo independente, temos aqui um termo independente, temos um termo que acompanha uma variável, temos um termo que acompanha a variável. Quem é a minha variável? T, porque a função é horária, depende do tempo. Show! Se a tua função ela é do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta ou uma parábola? Uma reta. A parábola, ela é do segundo grau. E esse gráfico pode ser uma reta crescente ou pode ser uma reta decrescente. Aí é fácil demais. Olhou para o gráfico, a reta é crescente, a aceleração é positiva. Olhou para o gráfico, a reta é decrescente, a aceleração ela é negativa. E não esquece aquele bizu, pessoal. Aquele bizu, guerreiro, ele vai te ajudar demais. Lembra a área abaixo do gráfico. Qual gráfico? Somente esse, tá? Somente esse. Ele vai te dar o quê? O teu deslocamento. Show de bola? Bruno, eu tô sentindo falta de um gráfico da aceleração. É verdade. No movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, nós temos uma aceleração e ela é constante. Então ela vai ter um gráfico também. Olha o gráfico dela aqui como é simples, ó. Ah, qual é a função da aceleração? Não, não tem função, tá? A aceleração ela é constante. Se ela é constante, à medida que o tempo passa, ela vai apresentar sempre o mesmo valor, tá? Uma reta aqui, ó, paralela ao eixo do tempo. Na parte positiva do eixo, tendo assim um movimento aqui acelerado e aqui, ó, movimento retardado. Temos aí o gráficozinho da aceleração. Deu para compreender? Vamos voltar para cá. E aí, meu caro? Deu para compreender como é que funciona esses gráficos do MU, do MUV? Então é isso. O gráfico ele te passa toda a informação. Tu bateu o olho no gráfico, olhou a curvatura, vê se é uma reta. Na verdade, você vê se é uma reta, se é uma parábola, né? Vê o desenho que forma lá. Se é uma reta crescente, se é decrescente. Olha para o eixo também, é o principal. O principal é o eixo. É espaço em função do tempo? É velocidade em função do tempo? Basta isso. Então, vamos fazer aqui algumas questões que você vai ver que a questão fala contigo. O gráfico ele te passa toda a informação. Então, vamos para a nossa primeira questão. Se liga aí que moleza. A primeira questão diz o seguinte: um objeto desloca-se numa trajetória retilínea durante 18 segundos.
durante 18 segundos, o gráfico ilustra as posições em função do tempo. Olha o que eu falei. Já identificamos. É um gráfico S em função do T. Ah, Bruno, a área abaixo do gráfico dá o deslocamento, né? A área do gráfico da velocidade. Esquece, aqui não se aplica. Show. Vamos lá. A análise deste movimento nos permite concluir que... Analisa aqui as opções. Olha o item A. O objeto tem velocidade nula. Quando o tempo é 18 segundos, aí você vem bem para cá. Ó. Opa, quando é 18, aqui é 0. Mas o que é 0 quando aqui é 18? É a velocidade? É não, meu querido, é o espaço. Então, esse item aqui está errado. Beleza? Porque quando o tempo é 18 segundos, quem é 0 é o espaço. Olha o B. A velocidade do movimento no instante 9 segundos é 0. Pera aí. 9 segundos é bem aqui. Lembra que eu comentei que no vértice da parábola a velocidade é 0? Porque, veja bem, antes a posição estava aumentando. Então ele estava indo, ó. Parou de ir. Começou a voltar. Meu caro, se ele está voltando, significa que em algum momento ele precisou parar, ok? Se ele parou, ele vai parar bem aqui, ó, no vértice da parábola, é onde a velocidade ela é nula. Então, de cara, o item que gabarita aí é o item B de batalhão. Mas vamos analisar os outros itens, né? Vai ter alguma pegadinha aí pra gente. Olha o item C. Trata-se do movimento retilíneo uniforme. Esse é absurdo, né? Esse é absurdo. Olha o item D. O objeto somente é acelerado entre os instantes 0 e 9. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O que acontece entre 0 e 9? Entre 0 e 9, a velocidade dele é positiva. Porém, a aceleração é o quê? Negativa. Se você tem aqui, ó, porque a parábola é para baixo, entendeu? Entre 0 e 9, se os sinais eles são contrários, o movimento entre 0 e 9, ele não é acelerado, ele é retardado. Beleza? Então, de fato, o item que gabarita a nossa questão é o item B de batalhão. Vamos para a próxima? Show! Pronto. Espera aí. Aqui. Questão interessante. Nós vamos ter que analisar alguns gráficos, tá? Vamos lá. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Aliás, hoje só o que passou aqui na nossa aula foi trem, né? Falamos de trem aqui. Vamos lá. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as duas estações. A locomotiva parte do repouso, opa, isso é importante. Ela parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Então, peraí. O primeiro trecho trata-se, deixa eu agitar aqui, o primeiro trecho trata-se de um movimento acelerado. Se o teu movimento ele é acelerado, se eu falar do gráfico da velocidade é uma reta crescente, beleza? Se eu falar do gráfico do espaço, é uma parábola com concavidade para cima, né? Vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó, concavidadezinha para cima. Vamos para continuar aqui o enunciado. Ele mantém a velocidade constante por outro terço. Então, peraí, opa, tem um segundo trecho aqui na viagem desse metrô. Nesse segundo trecho, se ele mantém a velocidade constante, quer dizer que o movimento ele é uniforme. Se ele é uniforme, se eu falar do gráfico da velocidade, ele vai ter que ser o quê? Uma reta paralela. Se eu falo do gráfico do espaço, ele é uma reta assim, ó.
e reduz a sua velocidade com desaceleração constante até parar. Então temos um terceiro trecho aqui, que é quando o nosso metrô vai parar. Olha aí, nesse caso, se ele vai diminuir, é um movimento retardado. Meus queridos, eu botei retardada, movimento retardado. Meus queridos, se ele vai estar desacelerando, eu vou ter um gráfico com, se for do espaço, com cavidade para baixo. Então o comando diz o seguinte: qual é o gráfico de posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Vamos aqui analisar. Analisem aqui comigo. O gráfico está dividido em 3 partes. Primeiro trecho, segundo trecho e o terceiro trecho. Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. E aqui, primeiro, segundo, terceiro. Cara, você não pode perder tempo com bobagem. Você não pode, você tem que ir. Tem que sair lá eliminando logo aquele item absurdo, aquele item nóia, aquele item que você tem que estar muito doido para marcar. Quais são os itens absurdos aí? Pegou o gráfico, o que foi a orientação que eu dei? Qual é a primeira coisa? Olhar que gráfico é esse. Posição. Opa! Posição. Você vai voltar bem aqui e vai pensar o seguinte: o segundo trecho, ele é uniforme. Eu sei que a mão da concorrência vai tremer para marcar isso aqui, ó. Se o segundo trecho é uniforme, fico entre esses 3. Mas não, cara. O que esse gráfico aqui está dizendo, ó? O gráfico A está dizendo que aqui a posição é constante. Meu amigo, dizer que a posição é constante é dizer que o corpo está parado, não está se movendo. E não foi isso que a questão falou. Então, na verdade, esse gráfico, ó, exclui. Esse aqui está dizendo que lá no segundo trecho estava parado. Exclui. E esse aqui estava dizendo a mesma coisa. Tira esse também. Olha que maravilha, ficamos apenas com 2 gráficos para analisar. Vamos começar pelo trecho do meio. O trecho do meio, ele é uniforme. Então, se ele é uniforme, quer dizer o quê? Que o gráfico do espaço é uma reta crescente. Vamos começar aqui, ó. Opa, reta crescente. Beleza? O primeiro trecho, ele é acelerado. Se ele é acelerado, é uma parábola, um pedacinho da parábola com concavidade para cima. Vamos dar uma olhada aqui. Esse primeiro trecho você tem isso, ó. E o segundo, e esse aqui também. Então até então tá empatado, concorda? Tá empatado? Então quem vai definir realmente é o terceiro trecho. O terceiro trecho fala que o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, o gráfico do espaço em função do tempo vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Só que tem um detalhe. Ele fala que depois vai parar. Se ele vai parar, tem que ter uma partezinha que vai ficar paralela, concorda? Então analisa aqui comigo. Quem é que melhor se encaixa? Aqui eu tenho, ó, uma parábola com concavidade para cima, caracterizando que esse trecho é acelerado. Não é o que a questão diz. E aqui eu tenho uma curvazinha, um pedacinho de parábola para baixo, caracterizando o movimento retardado. E depois ainda fica paralelo. Significa aqui que ele realmente parou. Então, o item correto é o item C de cadete. Beleza? Então, meu caro, volta para cá. E aí, curtiu a aula? Deu para acompanhar? Deu para tirar da cabeça essa história de que gráfico é difícil? Gráfico é simples. Gráfico era difícil antes de você ser alfartano. Agora, você alfartano, você tem o melhor preparatório para as escolas militares que você pode encontrar. Sempre estaremos aqui, firmes e fortes, para buscar a sua aprovação. E é isso, mantenha aguerrido, mantenha determinado, com sangue no olho, bota a faca no dente e não esquece, vai para cima, busca a tua vaga, que a vaga é tua. Valeu? Show!